Amados irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, este é o último domingo da Quaresma. Domingo que vem já estaremos celebrando o Domingo de Ramos e, portanto, o início da Semana Santa. E neste domingo também o Evangelho tem um caráter batismal. Há 2 domingos atrás, no diálogo entre Jesus e a samaritana, o símbolo do batismo era a água. Na semana passada, na cura do cego de nascença, o símbolo do batismo era a luz. Hoje, na ressurreição de Lázaro, o símbolo do batismo é a vida. O batismo é aquele que nos abre a porta para a vida em Cristo, para a vida eterna. E hoje, portanto, somos chamados a buscar esta vida eterna como batizados que buscam realizar na sua vida a vontade de Jesus. No entanto, também hoje, a liturgia nos traz um assunto um tanto quanto delicado, até mesmo deixado de lado por muitos de nós, e nos dias atuais também considerado um tabu. Ninguém gosta de falar da morte. Ninguém gosta de ouvir sobre a morte. Ninguém gosta de imaginar que um dia perderemos aqueles que amamos, ou então que a morte se encontrará conosco mesmos. Nós, hoje, infelizmente, diante da única certeza que temos, desde o dia em que deixamos o ventre de nossa mãe, procuramos nos calar. Porque se há alguma coisa certa na nossa vida, desde o dia em que nascemos, é que nós vamos morrer. Mas temos medo de falar da morte, temos medo de tratar da morte, até porque gostamos de pensar que ela está muito longe, muito distante, ou então que nunca irá nos alcançar. Mas não é bem isso. A morte está diante de nós a todo momento. E para nós que cremos, não deve ser temida, mas vista como a única forma de nos encontrarmos definitivamente com Jesus. Mas temos medo da morte. Sendo assim, o Evangelho de hoje quer nos ajudar a refletir e a entender o quê? Que quem vive bem a sua fé hoje, que quem tem um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, sofre com a morte, mas a encara e a vive de uma maneira. Quem está distante de Jesus, quem não tem fé, quem vive longe da fé, vai sofrer e vai encarar a morte como um fim, como uma desgraça, como algo que não é justo, depois de tanto trabalharmos, sofrermos e fazermos aqui acontecer neste mundo. Portanto, meus queridos, a forma como a nossa fé é vivida diz muito acerca da maneira como vamos viver a morte, como vamos enfrentar a morte. Hoje nós temos a realidade de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que eram amigos de Jesus. Maria aqui não é a mãe de Jesus, é outra Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Lázaro está doente e vem a morrer. Jesus, ao saber da doença de Lázaro, ele já havia morrido há 2 dias. Mesmo assim, ele espera, aguarda mais 2 dias até ir ao encontro de Marta e Maria. Isto porque era necessário que Lázaro estivesse morto por 4 dias. Porque o judeu acreditava que primeiro, segundo dia, se alguém ressuscitasse, pode ser que só tinha tido alguma coisa e voltando à vida não era nada extraordinário. Mas 4 dias, quando já não cheirava bem,
Isso era sinal de morte definitiva. Então, para que o milagre de Jesus pudesse de verdade ser constatado como uma ação e uma obra de Deus, foi que ele esperou um pouco mais para ir até o encontro de Marta e Maria. E quando nós olhamos para a realidade deste encontro, nós temos então 3 personagens principais além de Jesus. Marta, a irmã agitada do outro evangelho, que queria que Maria ajudasse quando Jesus foi visitá-los. Maria, a irmã contemplativa, sentada aos pés de Jesus, que gostava de ouvi-lo. E Lázaro, o morto. Então, eu quero destacar aqui para vocês 3 atitudes para que a gente procure se identificar com um dos 3 personagens. E depois que eu explicar uma coisa, explicar sobre os 3, você aí se autoavalie com quem eu me identifico hoje. Com Marta, com Maria ou com Lázaro? Marta é aquela que acredita, tem fé. Quando Jesus está chegando, ele nem se aproxima direito da casa, e ela já vai ao encontro dele, e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo estiver morto, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Eu creio, Senhor. Ela tem fé, ela acredita, mas de vez em quando ela dá uma balangada, ela dá uma falhada, ela duvida. Crês nisso? Creio. Tira a pedra. Já está morto há 4 dias, está fedendo, Senhor. Mas eu não acabou de falar que creu, que vai acreditar. Agora mandei tirar a pedra, falando: tira não, está ruim a coisa, está feia. Então Marta crê, mas de vez em quando, não é, duvida. Será que esse não sou eu? Pensa aí. Eu acredito, mas de vez em quando eu duvido. Se tivesse estado aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Creio. Tira a pedra. Tira não que está fedendo. Mas eu sou a ressurreição, tira a pedra. Então Marta crê e duvida. Às vezes somos nós assim. Maria, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus manda tirar a pedra, ela não fala nada, quietinha. Eu acredito. Aquela que tem uma fé inabalável, ela chora, ela sofre, ela sente. Tanto que o Evangelho faz questão de dizer que quando Maria chora, todos se comovem. Vem uma das frases mais belas do Evangelho e o menor versículo da Bíblia. 35, aí no folheto de vocês. Este é o menor versículo da Bíblia. O evangelista diz: e Jesus chorou. Ponto. É o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Para dizer que a dor, o choro, não é uma coisa ruim. E quem ama vai sofrer, vai chorar. E não deve evitar que isso aconteça. Isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de compaixão. É sinal de quem ama. E quem ama chora a perda daquele que ama. Maria tem fé, uma fé inabalável, mas chora porque ama. Hoje parece muitas vezes que as pessoas têm medo de chorar, de expressar os seus sentimentos. Quando a gente perde alguém que a gente ama, é um pedaço de nós que morre junto. E nós nunca mais seremos os mesmos sem aquela pessoa ao nosso lado. É um vazio que nós temos que aprender a conviver diariamente. E por isso é necessário chorar. Por 2 vezes o evangelista diz que Jesus ficou profundamente comovido. E numa delas ele diz: Jesus chorou. No versículo 35. Portanto, amados, crer não significa que não podemos chorar, que não podemos sofrer, que não podemos expressar a nossa dor.
Isso não tem nada a ver com fé, isso tem a ver com amor. A fé não vai nos impedir de chorar, não vai nos impedir de sofrer. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha fé. Tem gente que diz assim para quem está sofrendo, quem perdeu alguém: você parece que não tem fé, fica chorando. Capeta, vai falar para outra pessoa? Você acha que alguém que perde alguém não vai ficar chorando? Não vai chorar? Lógico que vai, tem que chorar. Isso é sinal de amor. Seria esquisito se ele não chorasse. Não é sinal de não ter fé. Quem chora não é porque não tem fé, quem chora é porque ama. Ter fé, não ter fé é outra coisa. E eu vou explicar já o que é. Então, Marta acredita, de vez em quando dá umas bolas fora. Maria crê, mas sofre. Mas continua crendo, não duvida. Agora o Lázaro está morto. Parece brincadeira, mas tem um monte de gente igual o Lázaro. Está morto já. Só falta deitar e enterrar. Não tem ânimo para nada, não quer saber de nada, sempre para baixo, sempre pessimista. Não sei o que está fazendo nesse mundo. O Lázaro morto é aquele típico que diz assim, todo dia, e me irrita: Deus podia me levar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Minha hora nesse mundo já deu. Todo dia levanta e fala assim: Deus podia me levar hoje. E Deus não leva. Olha que desgrama. Esse que fala todo dia: Deus podia me levar, Deus não leva. Larga aqui, fala, vai aprender. Vai ficar até 90, 100 anos. Para largar a mão de ser chato. E aí quem não quer ir, vai. Não quero morrer não, Deus, vamos embora. E o outro: Deus podia me levar. Vai ficar aí, capeta, vai ficar aí. E não vou levar, não vou levar. E não vou, e não leva, e não leva. Mas então tem gente que é Lázaro, está morto. Só falta botar na caverna e pôr uma pedra em cima, porque não serve para mais nada. Quem é você no evangelho de hoje? A Marta que crê, mas de vez em quando dá umas falhadas. Maria que crê, continua firme na fé, mas também chora, tem sentimentos, não é insensível. Ou Lázaro que já está morto e não quer saber de nada, acha que a vida não tem mais sentido. Quem sou eu nesse evangelho? Irmãos, a forma como vivemos a nossa fé fala da maneira como encararemos a morte. É nítido, ainda mais eu que celebro muitos velórios. Quando você vai num velório de alguém que tem fé, a pessoa chora, a pessoa sofre, a pessoa fica à beira do caixão, acompanha até a sepultura, sente, mas não se desespera. Agora, quando você chega num velório de alguém que não tem fé, é uma desgrameira só. Primeiro que a pessoa não sabe nem responder as orações que você faz. E fica olhando você com aquela cara assim: tinha que falar alguma coisa agora? Tinha. Aí já começa aquela choradeira. E começa a pôr a culpa no morto de uma culpa que ele não tem. Vocês já viram? Por que você morreu? Por que você fez isso comigo? Por que você largou? E ele tem culpa de morrer agora? Começa já assim, na beira do caixão. Aí quando vai para a sepultura, aí é a tristeza de vez. Já vai esguelando desde a hora que sai do coisa até a hora da sepultura. E chega lá, aí começa aquela encenação ridícula de quem tem culpa no cartório porque não fez pelo morto o que devia ter feito enquanto ele estava vivo. Me leva junto! Eu vou cair também! Aí você experimenta dar uma empurradinha no capeta para ver. Ele dá uma escorregadinha, já está raca, não sei de volta. Mas não queria ir? Fica aí. Mas não. Isso é peso na consciência. Porque depois que a pessoa morre, não adianta ficar fazendo espetáculo. Nós temos que fazer pelos outros o que é possível enquanto eles estão vivos. Não adianta querer depois resolver. A pessoa está muito bem, obrigado, morreu.
E não vai ficar com raiva do você não, porque no céu ninguém tem raiva, ninguém tem rancor, ninguém tem mágoa, ninguém tem nada. Ah, ele morreu brigado comigo, será que ele está bravo comigo? Não, ele está feliz de você não estar lá junto. Está longe de você, graças a Deus, fica aí. Imagina. Então, meus amados, qual é a sua relação com a morte? É a relação de quem sabe que um dia ela vai chegar e tem que estar preparado para ela e ter feito tudo o que podia e está pronto? Ou é aquele que está sempre negando que um dia ela vai chegar e se revolta e fica bravo e que não vai resolver nada? E eu vou dizer uma coisa para vocês para terminar agora. Se ninguém disse, eu vou dizer: vocês tudo vai morrer um dia. Não é hoje, mas vai chegar. Então aperta o passo, acerta a vida, gruda em Jesus, para que quando essa hora chegar, a gente possa estar preparado. Todos vamos morrer um dia, não é hoje, mas pode ser amanhã. Né? Pode ser amanhã. Então, a liturgia de hoje nos chama a atenção. É só Jesus que nos dá a vida, seja aqui ou depois daqui. Então, que nós estejamos ao lado dele. E hoje, quem sou eu neste evangelho? A Marta, que crê, mas de vez em quando duvida. Maria, que crê, não duvida, mas sofre. Ou Lázaro, que já morreu, está aqui, mas vive como se já tivesse morrido, sem esperança e sem fé. 3 coisinhas importantes nós não podemos esquecer nesta liturgia: que temos que viver a compaixão, a esperança e a fé. Vamos repetir? Compaixão, esperança. Compaixão, que é sofrer com os que sofrem e sentir a dor de quando perdemos alguém. A esperança de que a morte não é a palavra final. Ela não acaba com a nossa vida. Não junto de Jesus. Talvez aqui sim, não junto de Jesus. E a fé de quem um dia vai ressuscitar para estar com Cristo. Compaixão, esperança e fé. Terminando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Que não tenhamos medo da morte, mas creiamos no Cristo e procuremos estar sempre com Ele, para que quando ela chegar, nós possamos dizer: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Eu creio que não morrerei, mas ressuscitarei. Compaixão, creio em Deus